bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia 17 de dezembro de 2016, e como todo sábado eu faço, já que não tem mercado, eu faço um vídeo de macroeconomia, um vídeo para falar sobre o Brasil. Hoje eu até vou botar a relação do PIB do Brasil com a Bolsa para a gente ver ao longo do plano real aí como é que ele se deu, essa relação. E eu acho que é fundamental isso, a gente ver que não é apenas analisar indicadores econômicos, não é apenas analisar as empresas em si, é ver em qual contexto elas estão inseridas. Antes da gente começar, eu queria convidar a todos para que se inscrevessem, curtissem a página lá no Facebook. Qualquer dúvida pode enviar aqui para o e-mail dicadehoje7@gmail.com, tudo junto. E vamos começar aí mais uma aula de hoje. Ibovespa nos últimos 19 anos, eu botei esse gráfico aqui para a gente ver o seguinte, ó, teve uma alta expressiva aqui, tá? E aqui, mesmo com o PIB muito ruim do Brasil, a Bolsa, ela se manteve aqui, pelo menos, nesse período aqui de 2010 a 2013, tá? Isso que eu quero que a gente grave sobre esse gráfico aqui, uma alta expressiva aqui e uma manutenção aqui. E a gente vai ver como isso foi afetado aqui como o PIB mostra isso de certa forma para a gente. Então aqui, PIB em valores correntes é exatamente o PIB que foi medido, sem nenhum ajuste de inflação. Então, eu não quero aqui que a gente veja os números dessa tabela, são muitos números, tá? Desde 96 até 2015. Mas o que interessa aqui saber é o seguinte, o PIB ele tem duas formas de ser calculado. Uma é pela ótica da oferta, que aqui a gente vê os setores que estão sendo gerados a riqueza do Brasil. Então a gente tem aqui a agropecuária, indústria e serviços, setor primário, setor secundário e setor terciário. A soma dos dois é o valor agregado. E aí você tem o imposto líquido sobre produtos. A soma disso tudo aqui dá o PIB. E a gente tem pela ótica da demanda, que é a forma que eu mais gosto, tá? A gente tem três grandes focos de consumo dessas riquezas, que são as famílias, o governo e os investimentos que as empresas fazem nelas próprias, formação bruta de capital fixo. Além disso, a gente tem a balança comercial, que é a exportação menos a importação. Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, a gente tem aqui uma relação entre todas elas. A empresa tem o reinvestimento de um valor que é a formação bruta do capital fixo. Aqui a gente tem a família que paga o imposto ao governo. O governo volta em serviços para as famílias, volta em serviço para as empresas também pagam aqui o governo. A pessoa da família trabalha na empresa, a empresa paga o salário, em contrapartida ela compra produtos da empresa. E ela fabrica produtos da empresa, a empresa vende para a família. E outra coisa interessante aqui, a gente vê que quando uma empresa compra uma máquina, por exemplo, de um lugar qualquer do mundo, ela pega o dinheiro que foi gerado aqui na economia brasileira e paga a uma empresa internacional. Então a riqueza está saindo do Brasil. Houve uma importação de um produto de fora, a riqueza saiu do Brasil. Da mesma forma, quando uma Vale do Rio Doce exporta o minério dela para a China pega o dinheiro que foi gerado na riqueza, na economia dela, paga a Vale do Rio Doce, então é um dinheiro que foi gerado na economia chinesa que entrou no Brasil, na economia nacional, gerando aí imposto para o governo e tudo. Então, importação sai recursos da nossa economia, exportação entra recursos na nossa economia. Tanto que aqui importação tem um número negativo no próprio site do IBGE. Aqui a gente tem os dois itens principais que eu quero colocar aqui, quando eu botei a variação de 2015 a 96, é o seguinte. Os impostos líquidos sobre produto, nesses 20 anos aí, nos últimos 20 anos, subiram 687% sem ajuste nenhum da inflação, enquanto o valor agregado realmente das riquezas produzidas subiu 589%. Então a gente vê aqui que o governo, com aumentos de alíquota aqui, devagarzinho aqui, um setor ali, outro,
ganhou 100% de aumento em relação ao que foi realmente gerado nesses 20 anos. Aos poucos vai aumentando uma alíquota aqui, outra alíquota ali, uma forma diferente de cálculo e já chegou nisso tudo. Na ótica aqui da demanda, a gente não tem nenhuma diferenciação muito grande entre os 3 itens aqui, consumo da família, administração pública e os investimentos. O que chamou a atenção para mim foi aqui esse grande aumento das exportações, principalmente, e das importações também. Subiu muito mais do que o PIB. O que mostra que hoje o Brasil é uma economia que está muito mais interligada com o mundo, que depende muito mais da globalização do que era em 96. O fato da exportação ter crescido mais do que a importação é muito bom para o Brasil, porque, como a gente mostrou no slide anterior, vai entrando cada vez mais recurso no Brasil e saindo menos recurso do que acontecia em 1996. Aqui a gente tem a balança comercial. A gente vê que a gente tem as exportações aqui em azul, as importações aqui em vermelho. O Brasil, todos esses anos, ele é principal exportador em commodities, tá? Você tem aí minério de ferro, petróleo, outras commodities também. O Brasil exporta muitas delas e não deixou de ser assim até hoje, embora exporte também produtos acabados hoje em dia, diferente do que era talvez há 40, 50 anos atrás, que não exportava quase nada. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: quando teve aquela alta gigantesca da Bolsa de 2003 a 2008, foi exatamente quando a balança comercial aqui virou positiva, quando a exportação passou a importação, que era uma coisa que a gente não conseguia nunca antes. Vocês estão percebendo aqui? Então, quando aconteceu isso, começou a ter um fluxo de recursos para o Brasil, principalmente por causa do boom das commodities, aumentou muito aqui. Chegou a minério de ferro valer $150, petróleo $150 o barril e tudo. Então teve uma alta expressiva da Bolsa, principalmente das ações da Vale e da Petrobras, que eram as principais naquele período. E quando teve a quebra lá das hipotecas americanas do subprime, essas commodities caíram e aí o Brasil voltou a ter de novo a importação maior do que a exportação. E aqui é principalmente por um outro motivo. Para o Brasil não sentir tanto a queda internacional, o governo fez muitos ajustes aqui para aquecer o mercado interno, o consumo interno do Brasil se aqueceu muito e fez com que demandasse muitos produtos do exterior. E nesse período de 2010 a 2013, a gente teve um boom das empresas do mercado interno. Né? Lojas do vestuário subiram muito, lojas de supermercado, as imobiliárias cresceram muito. A gente vê aí que todas elas, no vídeo que a gente fez, Elbor, Tecnisa, Ezetec, todas elas estavam no máximo delas em 2012 e 2013. E lojas de departamento, lojas de shopping center, entre outras. Tinha muito investimento no Brasil nesse período, por isso que começou a ter muita importação de bens e serviços. Só que aí o fluxo de capital acabou migrando para fora do Brasil, e aí o Brasil começou a ter de novo uma diminuição dos investimentos e de tudo. Que isso é um ciclo. Quando esse valor aqui abre muito, a coisa inverte, entendeu? Aqui a moeda do Brasil acabou pesando. Entendeu? Aqui, por exemplo, a moeda do Brasil caiu para R$ 1,00 e pouco. O dólar caiu para R$ 1,50, R$ 1,60, porque tinha muito dinheiro entrando. Aqui já foi o contrário. Ano passado chegou a R$ 4,00. Tinha muito dinheiro saindo. Olha quanta importação. Aqui é o mesmo gráfico de antes, só que é daquela diferença, o saldo da balança. Eu botei isso aqui para mostrar que a gente atingiu em 2014 o maior déficit da história, que foi aquela abertura que a gente viu aqui, ó, essa até aqui. Ó. E importante dizer que 2016 não tem lá, mas já virou positivo. Tá?
Aqui a gente tem os gastos públicos contra os investimentos. Tá? A gente vê que os gastos públicos eles crescem mais ou menos em linha reta desde aqui de 2001, 2002, tá? Todo o período aí do PT e agora do Temer tem crescido mais ou menos aqui em linha reta. Se acentuou o gasto do governo aqui mais para 2010. Aqui tinha uma tentativa de tentar segurar os gastos do governo. É provável que esse tipo de linha aqui volte a ficar aqui com a aprovação da PEC dos gastos públicos, porque agora só vai poder aumentar de acordo com a inflação. Mas o mais importante aqui nesse gráfico é ver isso aqui, ó, os investimentos, a formação bruta de capital fixo. Olha como é que se movimenta muito próximo daquele gráfico anterior, de importação e exportação. E olha também como aqui, nesse período de 2010 a 2013, que a gente teve uma alta de todas as ações aqui voltadas para o mercado interno, olha como é que os investimentos cresceram das empresas. E aqui a gente tem a primeira retração nominal do investimento no período todo do real. O que é a retração nominal? É uma retração que a retração real é descontando a inflação. A retração nominal é o mesmo valor do ano passado, sem contar a inflação. Mesmo sem contar a inflação, teve retração. Então, quer dizer, se descontar a inflação aqui, foi uma queda em torno de 14%. Teve trimestre que teve retração do investimento de 18%. Esse aqui é o crescimento do PIB ao longo dos anos. A gente vai ver aqui que no período que a Bolsa cresceu demais, de 2003 a 2008, é metade do crescimento do período do Plano Real. Se você descontar a inflação, você vai ver que cresceu 56%. 27% ou 28% é só desse período aqui. E eu não estou contando esse 2010 aqui, não. A gente vê aqui que teve um 2010 a 2013 um alto crescimento movido por causa do mercado interno também. Aqui é a variação dos gastos, para a gente ver a pindaíba que a gente virou agora. Tá? A gente tem aqui a variação dos investimentos. A gente vê aqui que no período de 2003 a 2008, olha, a gente tinha variação dos gastos públicos sempre acima de 10%, variação do consumo das famílias sempre acima de 10%, variação dos investimentos quase sempre acima de 10%, tá? Menos aqui 2003 e 2005, mas que foram altamente compensados já nos períodos depois. Ó, teve ano aqui que chegou a 22%, ano que chegou a 18%, ano que chegou a 17% de variação dos investimentos. E agora a gente vê aqui que a variação do consumo das famílias está em torno de 5%, variação dos gastos públicos aqui em 7%, e a variação dos investimentos já está negativa. Se a gente descontar a inflação de 2015, que foi 10%, todos os valores estão negativos. Entendeu? E se a gente pegar aqui, os investimentos estão negativos, em 2014 a inflação foi 6,5%, e esses dois aqui estão bem baixos. Entendeu? Está aqui quase próximo do 2%, do 3%. Foi por isso que em 2014 a gente teve 0% de crescimento, 0,1%, perto da estabilidade. Em 2015 a gente teve uma retração de 3,8%, já descontada a inflação. E 2016 a gente deve ter alguma coisa próxima de menos 3,5%. Agora a gente vai fazer a análise do período recente. Qual o objetivo que eu tenho de fazer essa análise do período recente? É entender quando a Bolsa irá subir. Quais são as premissas que eu tenho a partir do que eu analisei do passado? Sempre que quando a gente voltar a ter exportação maior que a importação, já é um bom ponto para que ela suba. A gente viu que em 2003 teve essa mudança e de 2003 a 2008, que a gente ficou com as importações abaixo das exportações, o Brasil cresceu muito em termos de bolsa, tá? Em termos de PIB também.
e quando houver aumento dos investimentos por parte das empresas. Basicamente, a gente vai ver no gráfico lá, eles têm que voltar a ser acima de 20%, o que não tem sido agora. Aqui eu botei as exportações e as importações desse ano já, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre de 2016. A gente vê que o total de 2016 das exportações já é maior do que o das importações. A gente já teve um saldo de 20 bi. Mas por que a bolsa começou a cair agora em novembro? Porque saiu o resultado do terceiro trimestre. Vamos lá, primeiro trimestre, mais ou menos empatado, certo? Segundo trimestre, teve uma alta expressiva aqui das exportações e uma queda das importações. Abriu 15 bilhões de diferença. Então, no terceiro trimestre, os investidores, as corretoras, eu também, queria ver um valor aqui tão expressivo quanto no segundo trimestre. Eu fui surpreendido. Eu vi exportações menores, inclusive, do que no primeiro trimestre. E eu vi uma diferença aqui menor do que a do segundo trimestre, mostrando que às vezes a inflexão ainda não foi feita. Entendeu? Embora a gente já esteja no positivo, esse dado do terceiro trimestre me assustou, porque essa queda aqui foi muito expressiva e essa aqui não foi tão expressiva. Aqui caiu uns 8% e aqui caiu só 3,5%. Então isso aqui afugentou muito os investidores, porque começou a botar uma pulga atrás da orelha se essa primeira premissa já é real ou não. Sabemos que o consumo do governo irá diminuir e isso será um complicador, como eu adiantei por causa da PEC dos gastos públicos que foi aprovada, mas tinha que ser aprovada porque o governo não tem mais dinheiro mesmo, existe um déficit aí que tem que ser pago. Aqui a gente tem variação dos gastos públicos. A gente viu que esse gasto público ele fica mais ou menos aqui na faixa de 18%. E chegou a ser aqui 17 um pouco, chegou hoje em dia 19, mas ele vai acabar diminuindo porque ele vai crescer de acordo com a inflação e o PIB vai crescendo mais do que a inflação, né? Pelo menos é o consenso geral. E aí isso aqui tende a diminuir ao longo do tempo. Isso aqui é um complicador porque o governo é importante na hora que ele investe, porque ele acaba investindo em setores estratégicos, como, por exemplo, infraestrutura. Imagina se o Brasil tivesse crescendo 4% ao ano nos últimos 3 anos. Eu tenho dúvidas se teria energia suficiente, por exemplo, se a gente não precisaria de um novo racionamento. Então, é uma questão complicada, porque o governo precisa economizar, mas ele precisa investir também. Então, ele vai precisar saber gastar bem o dinheiro dele ao longo desses próximos 10 anos. Que o crescimento dos gastos do governo vão ter que ser de acordo com a inflação. E aqui, a formação bruta de capital fixo, a gente vê que sempre ficou acima dos 20%. Tá? E aqui, no segundo trimestre de 2015, a gente rompeu a barreira para baixo de 20% pela primeira vez, ou no segundo trimestre de 2015. E hoje, a gente achou aqui que estava tendo uma inflexão no segundo trimestre, tá vendo? Estava começando a subir de novo. E o terceiro trimestre veio um resultado ruim, veio para baixo. Então vocês percebam que a bolsa não começou a cair em novembro à toa. Foi quando saiu o resultado do PIB. As exportações menos importações vieram pior, a formação bruta de capital fixo veio pior. São as duas premissas que eu preciso para ver que a economia vai voltar a crescer e que a bolsa sobe. A gente vê aqui também que nos últimos 13 trimestres, desde aqui 2013, segundo, vem caindo, caindo, caindo. O único trimestre de alta foi exatamente essa inflexão aqui que a gente achou que agora ia começar a subir, mas que não se mostrou real agora, no terceiro trimestre. Pode ter sido só uma enganação aqui, entendeu? E a gente vê o seguinte, nesse período aqui que teve maior investimento, como a gente viu, por exemplo, no vídeo das imobiliárias, foi o período que elas mais cresceram, entendeu? Então, quem está aí montado em imobiliárias aí, Elbor, Tecnisa, Ezetec, Gafisa, Cirela, etc., Direcional,
presta atenção nos investimentos. Quando esses investimentos começarem a subir, muito provavelmente elas vão começar a subir também. Outro motivo que caiu muito aqui os investimentos foi que a taxa de juros subiu muito. Taxa de juros hoje em dia de 14%, 13%, como foi nesse período todo aqui, faz com que as empresas não queiram investir no Brasil. Para terminar, eu fiz aqui um gráfico excluindo a inflação para a gente ver qual foi o aumento real de cada um. A gente vê aqui que a agropecuária foi o que mais cresceu, 87%. A indústria, 25%. E eu mostro, por isso que na minha carteira não existe nenhuma indústria que visa o mercado interno, mas tem, por exemplo, a Vale, que é exportadora. Por quê? Porque a exportação subiu muito nesse período, 199%. Então, eu não tenho nenhuma indústria, tipo, eu não tenho nada que fabrique aqui. Porque eu estou vendo que, cara, as indústrias não estão conseguindo se fazer no Brasil durante todo o plano real. Só subiu 25%, enquanto o PIB cresceu 55%. A agropecuária subiu 87%. A agropecuária está em lugares, em locais mais distantes dos grandes centros. Então a gente tem aí muito no Nordeste, muito em Goiás, muito no Norte. E aí a gente vê que eu tenho Ser 3 e Direcional 3, que são empresas que estão mais nesses lugares. É um lugar que está atraindo dinheiro para esses lugares. Então eu coloquei essas duas empresas. Só para explicar como é que a minha carteira é muito pensada, entendeu? Também visando aspectos macroeconômicos, porque eu entendo muito dessa matéria, dessa área, e eu acho que isso é fundamental na hora que você investe na bolsa. E isso a gente trata muito nas aulas também. Quando eu tenho aí com os meus alunos e tudo, a gente vê essa importância. E aqui serviços cresceu bem, então as empresas minhas que visam consumo interno são prioritariamente de serviços. E para o consumo das famílias, que é o que cresceu mais aqui, 62%, quando a gente fez a comparação. Então, ó, Ser 3, serviço e consumo da família. CVC, viagem, serviço e consumo da família. Itaúsa, banco, serviço e consumo da família. Entendeu? Nada que mexa com o governo, nada que mexa com indústria, nada que mexa com investimento. E a exportadora Vale, porque a exportação cresceu muito. Para terminar, 2, o PIB com ajuste da inflação, só para a gente ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2010, ele era esse valor aqui, tá? 285 mil se você descontar a inflação do período dos 20 anos. Era esse valor, 285 mil não, 285 bilhões, né? O valor é maior, é 1 trilhão e alguma coisa, mas descontando a inflação de 2010 até 96, 95, de quando começou a série do IBGE, do Plano Real, 285 mil. E hoje a gente voltou para o mesmo patamar, tá vendo? Então quer dizer, foram 6 anos perdidos, que a gente só conseguiu repor a inflação. Se a gente pegar de 2013, terceiro trimestre, para ficar igual trimestre por trimestre, 2016, terceiro trimestre, a gente já teve uma queda aqui de 310 bilhões para 285 bilhões. Isso deve dar uns 7%, 7,5%. Será que teremos uma nova década perdida, como foi a década de 80? É a dúvida que eu deixei para vocês. E o que eu mostro aqui no final é que é fundamental buscar as oportunidades nos setores certos. Bom, eu espero ter ajudado aí vocês. O vídeo de sábado eu acabo indo um pouco mais de tempo, porque eu acho que as pessoas têm um pouco mais de tempo para ver também. É um assunto que me atrai muito, essa parte de macroeconomia. Eu sempre gostei muito na faculdade, eu cursei engenharia de produção, mas eu pegava todas as eletivas de economia, adorava isso. E é isso, gente. Queria desejar um bom final de semana a todos. Pedir de novo para que se inscrevam no canal, que compartilhem, que curtam aí os vídeos, se inscrevam na página do Facebook. E é isso. Bons negócios aí a partir de segunda-feira. Abraços e bom final de semana.